certa. Opa! Olá, boa noite, pessoal. Já estamos ao vivo hoje com João Roquete, falando lá da Pampa Rio Grandense, do Instituto Rama de Permacultura. Hoje o João está sozinho, sem a companhia da Tati, e ele vai conversar com a gente sobre padrões e ritmos da natureza, né? É isso aí. João, muito bem-vindo. E Muito agora obrigado. você se apresente e comece a falar, porque tudo que você fala se aproveita. Vai lá. Obrigado. Primeiro, boa noite para o pessoal todo aí, para quem está ouvindo. É um prazer estar mais uma vez aqui no canal do Chico Papeira. Toda vez é uma grande alegria estar aqui junto. Eu acho que nós somos irmãos de outros caminhos, né? de almas, de outras estradas aí, sabe lá. Um dia a gente vai se encontrar, nós estamos só nesse encontro virtual aqui, e espero que um dia a gente se junte aí, deixar as nossas mulas relinchar aí, né? Então, é um prazer a gente estar junto aqui com vocês. E esse assunto me chamou a atenção de abordar. É um tema que a gente trabalha no curso de permacultura. Para quem não sabe o que é permacultura, é uma palavra criada por um australiano chamado Bill Mollison. Na década de 70, ele, estudando todas as crises ambientais, hoje é um assunto corriqueiro do jornal, mas na época ele já vinha estudando há muito tempo a redução do tamanho dos peixes, o impacto do humano na agricultura, etc. E ele começou a pesquisar sobre agricultura permanente. Então buscou assunto lá de 1700 sobre os primeiros escritos sobre isso, a necessidade da questão da preservação, que era um tema muito raro quem se preocupava com isso, né, nessa época. E aí ele se deu conta que a questão era mais do que agricultura permanente, mas sim era uma cultura permanente, que as pessoas, que o espaço da agricultura, ele era um espaço também espiritual. As pessoas comemoravam o solstício de inverno, os solstícios de verão, as festas das colheitas, e ele viu que então era tudo muito mais do que a palavra agricultura, e sim, então, que era uma cultura de permanência. Então, ele fala em permacultura, né? Então, ele une essa palavra juntando permanente com cultura, ou seja, que nós precisamos de uma cultura de permanência, né? Então, dentro do estudo da permacultura, que é bem amplo, que envolve água, manejo de água no solo, toda a parte de saneamento, a parte de produção de alimento orgânico, a questão das bioconstruções, que o pessoal se interessa muito também, geração de energia renovável, né? As conexões entre animais, as plantas, ou seja, o que a gente chama de planejamento do espaço. Dentro desse processo, dentro do método para trabalhar com permacultura, tem um tema que a gente chama de padrões, os padrões da natureza, são os ritmos, ou seja, a natureza mostra ritmos, a gente estuda esses ritmos para aplicar no nosso espaço, né? Então, o que seriam esses ritmos, né? Como o ciclo lunar, por exemplo, toda semana você tem uma mudança de lua, e nessas mudanças de lua você tem mudanças das coisas em relação às luas, ou seja, a maré tem uma relação direta com o movimento da lua, né? Então tem várias coisas, algumas que a gente nem sonha, né? Por exemplo, raras pessoas, mesmo do campo, viram um bambuzal em flor, por exemplo, né? É raríssimo ver. Você já viu? É muito raro. Eu vi uma vez só, né? Eu estava em Botucatu e vi uma vez. Então, assim, quem estuda bambu, não é o meu caso, mas quem é estudante, pesquisador de bambu, chegou a viajar para outros lugares quando acontece um evento desse para poder compartilhar. Por que eu estou colocando isso? Porque o ciclo de bambu é exatamente o ciclo de Saturno, entre 28 a 29 anos. Então, ele está conectado com o ciclo de Saturno, né? E essas coisas pouco se estudam, mas essas coisas todas têm relação conosco. Isso não tem nada místico, isso é uma questão da ciência, ou seja, existe uma explicação científica para isso, assim como as marés se movimentam durante as luas cheias, né? Se você for, por exemplo, para o campo, você sabe que para castrar um animal, por exemplo, na lua minguante, né, é melhor do que na lua crescente, porque vai ter muito mais sangramento na crescente, né? Então isso é um fato, né? Não é um achismo, né? Tem várias coisas, se você for para um pronto-socorro e perguntar a quantidade maior de atividades, de agressões e coisas desse tipo, geralmente em lua cheia, ou seja, então, esses movimentos fluidos, todos eles são mais fortes na lua cheia, né? Então, poda de árvore, a gente poda na minguante. Então, isso são coisas que você lê, ou que o ser humano leu, vamos dizer assim, ao longo dos anos, né? E tirou conclusões, né? Você já chegou numa conclusão. Ô, João,
Sim. Eu gostaria de fazer uma parte nesse momento. Eu imagino, eu queria que você confirmasse ou não, né, que o homem, antes dessa nossa civilização urbana, industrial, ele estava muito mais conectado com esses padrões e ritmos da natureza. E eu acho que grande parte, até intuitivamente, até por uma questão de sobrevivência, ele tinha que saber, né? Porque ele ia Sim. saber quando vai ter alimento, quando vai chover, quando vai acontecer alguma coisa. E nós acabamos esquecendo isso, né? É isso mesmo? Isso. Isso. O que aconteceu é que o fato que nós estamos com tudo muito pronto, certo? Você vai no mercado, a comida está pronta, né? As pessoas já não querem ler, né? Tu senta e vê um filme, o filme tem voz e imagem, né? Então é mais fácil hoje tu passar uma informação com um vídeo do que com um texto. Um texto com mais de 4 parágrafos a pessoa já não quer mais ler, né? Só que tem uma diferença muito grande. Eu sou um leitor assíduo de livros. Tem uma diferença muito grande entre ler, certo, e ver um vídeo. Né? Então, a leitura ainda te traz, se transporta a imagens tuas e coisas que você pode entender. E o autor também, quando escreve, você amplia mais isso. Né? Mas, independente disso, ou seja, o segredo todo é a observação. Né? E o Bill Mollison, que é o criador da permacultura, ele fala em observação prolongada. Né? Então, a gente acaba, porque estuda isso, que também o pessoal chama em geometria sagrada. O que é a geometria sagrada? Se entendeu que o planeta todo está dentro de um cálculo matemático, certo? Então, a gente tem o estudo do Fibonacci, por exemplo, né? Que ele estudou os coelhos para ver como é que os coelhos se multiplicavam, né? E numa criação que ia ser feita, quantos animais teriam daí a tanto tempo. Então, quando ele começa a calcular, ele chega nesse fator, que é o Fibonacci, que é o sobrenome dele, que diz o seguinte, onde eu tenho o número 1 com 2, dá 3, o 3 com 2 dá 5, o 5 com 3 dá 8, eu somo sempre o primeiro e o último número de uma linha de números e vou chegando num determinado número. Só que eles se deram conta que esses números, né, eles têm uma relação direta com a natureza. Então, se eu pegar, por exemplo, uma espiga de milho e tirar todos os grãos, eu vou chegar no número de Fibonacci. Né? Então, aí começa todo na época, criar um grupo de pessoas a estudar isso, e era um segredo estudar matemática, vamos dizer. Né? Então, as notas musicais também estão ligadas à matemática, então isso aí está dentro da geometria sagrada. E por que a gente estuda essas coisas? Por que a gente procura estudar? Porque quando eu entendo um pouco os ciclos da natureza, fica mais fácil eu fazer as coisas. Né? Era bem comum no campo a pessoa sair para a rua, para o ar, né? Para o ar livre, olhar as nuvens e saber que dentro de um dia ou 2, 3 dias chove. Né? Aqui no ambiente onde eu estou, eu leio fácil, por exemplo, o vento predominante é leste, quando começa a soprar norte, eu mais ou menos fico vendo que tempo ele está soprando no norte, e eu sei que dentro de um dia ou 2 ele vai chover, vai me puxar um vento do oeste, do sudoeste vai vir chuva. Né? É um padrão. Né? Então, a armação que vem do leste, para mim, aqui eu sei que não chove. Para um leigo, ele pode olhar, está armado para a chuva, ele vai se preparar para a chuva, não chove, daí a chuva faz um movimento, vem para outro lugar. Né? Então, sobre isso, eu gostaria de falar uma coisa que eu aprendi há muito tempo, quando houve uma seca muito grande, e um senhor da roça me falou assim: Olha, Chico, na hora que os cupinzeiros começarem a ficar mais escuro, que é terra nova, né, que os cupins estão Isso. colocando, pode se preparar que a chuva vai chegar, né? Esse tipo de coisa, é muito legal. Isso. E essas coisas são interessantes, né? Porque os povos que nos antecederam conseguiram sobreviver por milhares de anos, porque eles tinham um poder de observação muito grande. Né? Aí é que está. Então, tem um fato interessante. Eu tive em algumas vezes na África. Se tu pega algumas tribos africanas, das savanas africanas, né? Eles têm período que plantam ou não, porque tem secas muito grandes também na savana. Então, tem anos que eles plantam e anos que eles não plantam ou plantam menos. E aí, quando tu começa a ver qual é a lógica deles de fazer determinado plantio maior ou menor, olha que interessante. Eles observam os felinos. Então, quando uma fêmea de um felino, de um tigre ou de um guepardo coloca 8 filhotes, por exemplo, 9 filhotes, eles sabem que aquele vai ser um ano de muita chuva. Certo? Então, qual é o raciocínio? O raciocínio é o seguinte: o felino coloca muitos filhotes, né? Num ano num ano de seca,
Ah, é o contrário. Ah, bom. Perdão, no ano de seca, porque tu vai ter muitos animais fracos, certo? Né? Com problema e deficiente e fracos que não vão conseguir sobreviver. Então, esses animais vão estar mais fracos, então tu tem uma capacidade mais fácil de atacar e de comer. Né? E quando uma fêmea dá 2 ou 3 filhotes, é que vai ter muita chuva, os herbívoros vão estar muito fortes, vai ser difícil caçá-los, certo? Porque aí entra um outro fator, porque os felinos, quando vão atacar, o que eles fazem? Eles ficam um longo tempo observando a manada para saber qual é o mais velho, qual é o que está quebrado, qual é o que está com alguma dificuldade ou filhote muito novo. Né? Então ele não entra no bando e come qualquer um, pega qualquer um, ou seja, eles escolhem. Então eles primeiro eles olham e observam. Então o que é interessante? Como é que os felinos, né, sabem que está por chover ou não? Essa seria a primeira pergunta, né? Ou seja, como é que eles sabem que vai acontecer isso e vão botar mais ou menos filhote? E a segunda pergunta, para a gente ficar botando os miolos a funcionar, né, pulga atrás da orelha, seria como é que os africanos, como é que as tribos sabem que, né, que em função dessa ninhada vai ter mais ou menos chuva? Aí entra o que a gente está conversando, o poder da observação. Então, eu gosto de dizer que observar a natureza é fazer ciência, porque a medicina também vem da observação, e observar a natureza é sobrevivência, porque se eu não observo, eu morro. Ou seja, Uhum. a capacidade deles observar é que fez com que eles percebessem qual o ano melhor de plantar ou não, porque de repente eu pego a minha última semente e planto num ano que não chove, o que eu faço? Eu não tenho mercado para comprar. Entende? Então aí é frustração mesmo, não é frustração de safra que tu vai ter que deixar de pagar o banco, a questão não é essa, é sobrevivência, né? Então é muito interessante, né? E essa semana, casualmente, me veio de falar sobre isso, Chico, porque teve esse fato na Amazônia agora que faltou oxigênio, né? Para as pessoas no Aham. hospital, toda uma polêmica, né? Bom, e aí, para mim, que a gente trabalha com isso, a gente sempre faz uma leitura, vamos dizer assim, nua dos fatos, crua dos fatos, vamos dizer assim. Né? Eu não vou entrar no fato da vacina, da política, nada. Eu pego o fato e tento analisar o fato dentro da visão de padrões, certo? Então, qual é o fato? O fato é que tu está num ambiente que tem uma grande massa de oxigênio, certo? Um grande volume de oxigênio. Nós temos no Brasil, a maior parte da floresta amazônica está aqui, certo? E aí, em função da nossa indiferença ou maus tratos com o ambiente todo, houve queimadas absurdas, né? E para ter fogo tem que ter oxigênio. Não tem como você queimar esse oxigênio. Se você faz uma fogueira mal feita, ela apaga porque não tem ar. Né? Então, num ambiente desse, não é que só queimou a floresta, acontece que nós queimamos oxigênio, volume absurdo de oxigênio, para queimar a floresta, certo? E aí, o que acontece? Nada é por acaso, tudo está interligado. Aí entra essas questões que nós estamos falando. O que acontece com quem vive no ambiente? Né? Eu acaba, isso é um sinal, né? Entende? Ou seja, eu estou dentro de um hospital e morro sem oxigênio, certo? Então, essas coisas acontecem, certo? Para a gente perceber, observar, para ver o que a gente está fazendo, na verdade. Né? Então, para mim, Uhum. todo o processo que vem acontecendo desde março, dessa coisa do Covid, a gente conversou sobre isso, Chico, já numa outra live, é que para nós é um indicativo, um indicador Sim. biológico, né, de que a gente tem que mudar alguns parâmetros na nossa vida, algumas coisas. Né? Algum paradigma aí né, tem que mudar a rota, tem que pegar esse leme desse navio e mudar a rota. Né? Então, independente de políticas, esse é outro assunto. Né? O assunto, como a gente trata dentro dessas análises, eu faço uma análise da questão. A questão é que eu estou num ambiente com muito oxigênio e alguém dentro de um hospital morre sem o oxigênio, certo? Bom, então isso está me dizendo que tem algo aí que não está bem ajustado. Nós estamos precisando ajustar isso. Que E é doido, muito né? interessante essas coisas, né? No Sri Lanka, quando teve aquele tsunami gigantesco, né, que houve aquele, né, invadiu praias enormes, ou seja, foi notícia internacional, 700 km por hora, uma onda, imagina. Matou turistas e etc. Não pegou nenhum animal nativo. Né? Os animais todos perceberam o tsunami antes e vazaram É. para cima foram para cima da montanha. Né?
né? No Japão tem um outro fato interessante, as pessoas têm gato em casa porque o gato consegue perceber o abalo sísmico antes do aparelho, certo? Então, ou seja, tem coisas aí que, se o animal sabe, por que que eu não sei? Onde é que eu perdi essa minha parte? Né, Chico? Em algum momento a gente sabia. Em algum momento esse amigo que te contou percebeu que o cupinzeiro escurecia em cima da camada dele, porque ele aumenta, ele regurgiza mais a resina em cima do formigueiro para se proteger da chuva. Né? Se tu vê um formigueiro em alta atividade, né? Se tu vê um formigueiro em alta atividade, né? E quem tem galinha de Angola em casa vê aquele monte de galinha de Angola em cima do carreiro, já viram? Correndo, 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 correndo. É sinal que vai chover, porque a formiga se prepara para a chuva. Certo? Então, o que a gente tem tratado nos cursos é a importância de nós começarmos a perceber isso. Isso é um conhecimento para a vida. Né, para a vida. Ou seja, se você está com uma dor em determinada parte do corpo, se está sentindo necessidade de comer uma série de coisas, ou seja, tudo isso está interligado, né? Tudo isso está dentro de um padrão. Né? Então, o que está acontecendo? Sim. Vamos falar, então, você falou de curso, né? Em nenhum momento eu anunciei curso aqui, né? Mas vamos introduzir o assunto, né? Porque você já vem há algum tempo ministrando cursos online exatamente sobre isso que nós estamos conversando aqui e outras coisas práticas que antes aconteciam presencialmente, mas agora já não está acontecendo mais por causa da pandemia, né? Então, vamos falar do curso aí, deixa você falar. Nós estamos agora abrindo inscrição ontem para o curso Viver no Campo, né? É um curso bem amplo, onde trata vários assuntos, inclusive de quem está na cidade, que quer ir para o campo, por exemplo, né? E tem dúvida de como fazer, como não fazer, a gente dá meio que um passo a passo, orienta a pessoa, né? Que quem vai para o campo não necessariamente tem que viver da agricultura, ela pode fazer outra coisa, mas ela pode desfrutar da vida no campo, né? Entende? Então entra em vários campos isso, né? De explicações sobre isso, como fazer, né? E depoimento dos alunos, né? De como é que fizeram o processo todo, etc. E justo hoje, até às 11h59, 23h59, tem R$200 de desconto para se inscrever no curso. Né? Termina as vagas, termina agora, sexta-feira, encerra as inscrições para o curso. Né? Então, e é um curso que é para a vida, como a gente diz, né? Porque tem ensinamentos, tem aprendizado que são para a vida da gente. Tem pessoas que estão doentes, por exemplo, né? E o problema dela é o que ela come. Certo? Então, tu muda um hábito alimentar, tu muda a tua vida, né? E a gente tem dito, porque como tu trabalha com animais, tu muda a ração da vaca hoje, amanhã ela reduz o leite ou ela aumenta o leite, de um dia para o outro, ou em 2 dias. Né? A galinha é a mesma coisa, o cavalo também. Né? O pessoal fica se preocupando em fazer regime, tu prende um cavalo alguns dias, aí ele baixa a barriga na hora, né? Numa semana, eu pego a égua, às vezes aqui, numa semana eu faço ela ficar com a barriga a ponto de sair para fazer um serviço, uma coisa, e o pessoal fica fazendo uma história toda para regime é fácil, para de comer, né? Fecha a boca. Né? Não tem outra coisa para fazer. Né? Reduz a comida, reduz a barriga. Isso é uma relação direta, isso é física. Né? Vasos comunicantes. Mas então a gente estuda muito Chico, a coisa dos padrões, porque é uma forma de melhorar o nosso relacionamento com o ambiente. Né? E a história do viver no campo para as pessoas, que a gente está fazendo essa chamada, porque tem muita gente que não está aguentando mais a cidade. Né? Mas não sabe como fazer, como sair. Hein? Cada dia mais. Né? Cada dia mais. Cada dia mais. Ô, João, né? Vamos falar que já está no link aqui, né? O Adriel já me passou. Aqui na descrição do vídeo já tem ali o link para você obter as informações. É a primeira informação que está ali, você já clica e já vai obter as informações sobre esse curso de Viver no Campo, tá? Parte prática. E é muito interessante porque a gente acabou criando uma comunidade no Facebook, no Telegram, de pessoas que estão com essa mesma intenção. Porque hoje o pessoal entra no Facebook e vira um monte de crítica, de opinião, de um monte de coisa brigalhada. Então a gente fez um grupo onde não entra política, não entra religião, não entra discussão. O grupo é só para discutir assunto de trabalho com relação a isso.
se tem um sítio, se Você não tem, conseguiu? conseguiu uma semente, não conseguiu, quer trocar um porco por uma vaca, qualquer coisa desse tipo cabe, tudo vale. Então aí os grupos se interagem também, porque a pessoa às vezes está numa cidade, está querendo fazer uma atividade, né? E não sabe que a poucos quilômetros dali tem outra pessoa que está querendo a mesma coisa. Então o grupo é para criar essas relações, a gente tem chamado de relações positivas. Entende? Ou Sim, muito seja, eu encontro contigo e conversamos, e daqui nós potencializamos coisas melhores. Porque eu podia me encontrar contigo e ficar reclamando da vida, por exemplo. Uhum. Entendeu? E aí tu vem trazendo tudo para baixo. Né? Então nós temos que levar para cima a coisa, nós temos que botar, né, energia de soluções. Né? Então a permacultura trabalha exatamente com isso. A permacultura trabalha com soluções. Né? E aí o que a gente entende é que eu, para tentar chegar numa melhor solução, eu preciso ampliar a minha observação. Então a gente tem dito o seguinte: eu reduzo a minha distração e aumento a minha concentração. Então, quanto mais eu reduzo a minha distração, mais eu aumento a minha concentração. Né? E eu aumentando a minha concentração e a minha observação, eu acabo trazendo coisas melhores para a minha vida. Entende? Então, isso serve em qualquer campo, em qualquer área que for fazer. Ou seja, no momento que você foca no que tu quer fazer e foca naquilo, você distrai menos. Né? Porque o cara distraído pode morrer atropelado. Entende? Então, a coisa é por aí, né? E essa questão dos padrões é muito interessante. Eu vou dar um outro exemplo para quem está nos assistindo. Se a gente começar a observar, porque tem vários padrões, né? Então, entendendo que padrões são ritmos, coisas que se repetem, né? Que nem dizer assim, o fulano tem um padrão de fazer tal coisa. Então, coisas que se repetem. Falei das luas, né? A mulher menstrua todo mês, isso é um padrão, é um ritmo, né? Então, a gente estuda vários desses padrões, e um desses padrões a gente chama de padrão dendrítico, né? Que vem do grego, vem de dedo, que é o padrão da raiz das árvores e da copa das árvores. Quando você vê uma árvore, você vê um tronco, esse tronco abre em dois, geralmente, depois ele abre mais dois, mais três, e ele vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, né? E a raiz a mesma coisa, né? O tronco vai abrindo para baixo. Então, o padrão dendrítico é o padrão de fluxo da natureza. Todas as questões relacionadas a fluxo de líquidos está ligado ao padrão dendrítico. Então, vamos ver se a gente entende esse troço. O que acontece? Se você pegar uma árvore e for olhando ela, tu vai ver que geralmente acontece isso. Esse tronco abre num e no outro, e no outro, e no outro. Quando tu olhar essa árvore e olhar com uma visão bem apurada, tu vai ver que o desenho de uma bacia hidrográfica, da nascente até o delta do rio, tem o mesmo desenho. Ou seja, eu tenho pequenos filetes de água que vão formando filetes de águas maiores até chegar no caudal de água, que é o rio, que é o delta do rio, que a gente diz, e vai desembocar no mar. Então, a árvore, o que movimenta o ciclo, o que movimenta a seiva dentro da árvore, é esse dentro desse padrão dendrítico, ou seja, a seiva circula da raiz para as folhas, né? E nos rios eu tenho da nascente para esse caudal esse movimento cíclico também. E no nosso corpo a gente tem as vias que circula o sangue, as nossas veias, certo? Ela tem o mesmo padrão, o mesmo desenho de uma bacia hidrográfica e o mesmo desenho da copa de uma árvore, certo? Então, o que acontece? Esse é o padrão de fluxo. Agora vamos criar as relações com isso. O que aconteceu? A gente começou a cortar um monte de árvores, começamos a mudar o ambiente natural, começamos a transformar o ambiente natural. Então, nós reduzimos a capacidade do planeta a fazer esse ciclo, ou seja, o fluxo dos líquidos da seiva das árvores. Com isso, o que aconteceu? Aumentamos a erosão, ou seja, o solo começamos a perder solo. O solo começou a escorrer, caiu dentro do rio. O que aconteceu com o rio? O rio ficou assoreado e aí ele infartou. O rio transborda, porque o transbordamento é um infarto. O que tem acontecido com as pessoas, jovens e velhos? A maior quantidade de mortes hoje é por infarto. O que é um infarto? Nós temos o estrangulamento das veias. Então, nós cortamos as árvores fizeram com que o solo escorresse para dentro do rio, o rio infartou, certo? E nós estamos infartando igual o rio. Por quê? Porque é um padrão. É um padrão. É a mesma coisa que eu falei do oxigênio da Amazônia e o oxigênio que faltou no hospital. Sim, Chico. Ô, João, isso me faz lembrar que o que acontece no macro acontece no micro. Então, se a gente consegue observar, né,
o que está mais fácil para a gente tem certeza que vai acontecer em outros níveis também, né? E esse é o ponto, o macro e o micro, né? Então, de repente, tu tem um corpo humano que perto do planeta é uma questão, uma unidade bem pequena, né? Uma micro-unidade perto de um planeta inteiro, só que a matriz, ou seja, a matriz do padrão que está no rio, que está na folha de uma árvore, que está num tronco inteiro de uma árvore, que está no meu corpo, são iguais, né? Tanto que a gente fala em árvore brônquica. A medicina chama árvore brônquica, porque eu tenho toda a irrigação dos pulmões, é igual uma árvore, igualzinho uma árvore, né? Então, o que acontece? Quando eu tomo uma atitude contra o planeta, ou seja, de alguma forma, uma violência contra o planeta, essa violência retorna para nós. Então, tudo é ação e reação. De que forma retorna? Se nós olharmos hoje, como eu falei, a quantidade de infartos, os rios que estão transbordando e mais, as nossas cidades que a gente está vivendo, o que aconteceu nos últimos anos nas cidades? As cidades infartaram. O sujeito vai lá, compra um carro de $500 mil e anda a 25 km por hora, porque não pode correr no carro, porque não tem como andar, porque a cidade infartou. Ou seja, então, o nosso desenho, a nossa forma de projetar as coisas está expressando o infarto que a gente produziu no planeta. Nada está desconectado, está tudo ligado dentro de um sistema. A gente, entendendo ou não, nós somos regidos por leis universais. A gente toma uma atitude e tem uma reação. Aquela história da carta do Indo Seattle, ele fala sobre isso, né? Ou seja, que a hora que a gente cortasse as árvores, o céu cairia sobre a nossa cabeça. O que significa isso, né? Ou seja, isso passa batido quando a gente lê, mas toda ação tem uma reação, né? Então, eu começo a cortar árvores, eu perco o solo assoreia o rio transborda e eu morro também do infarto, né? Então, essas relações, a gente teria que estar mais atento, olhar mais em profundidade isso, porque a gente acha que as coisas não têm consequência, tudo tem consequência, mais hoje ou mais amanhã. Tudo tem consequência. Tem uma outra história interessante. Sim. Pode continuar. Não, uma outra história interessante. Eu um dia viajava e a caminhonete quebrou, né, de noite na estrada. Aí tinha uma luzinha assim, eu fui indo, consegui chegar até ali, né? O cidadão me socorreu ali na beira da estrada, né? Uma pequena fazenda. Eu vi que não ia ter como consertar, liguei para um guincho e fiquei aguardando, né? Aí fiquei conversando com o sujeito, um agricultor, né? Fiquei conversando com ele e ele massageava a ponta dos dedos conversando comigo, né? E aí, eu conversando, a gente acostuma a treinar o olho para essas coisas, que nem eu estou explicando, né? Porque quando dá consultoria também, tu tem que abrir o olho para poder entender a natureza. Depois você me cobra do cupim, que eu quero te contar uma história do cupim. E aí, o sujeito diz assim, eu perguntei para ele, você é fumante? E ele disse, sou fumante. Eu digo, pelo jeito o cigarro já está lhe fazendo mal, porque o sangue já não está chegando na ponta do seu dedo, o senhor já está massageando os dedos. E disse, pai, pior é que é verdade, o médico já me falou disso, né? E seguimos conversando. Aí daqui a pouquinho passa a esposa dele com uma xícara com chá de quebra-pedra, aquela planta que dá na pedra, aquela planta meio cinza, sabe? E eu disse para ele, o senhor tem problema de rins? Eles têm problema de rim, estou consultando, etc, etc. E eu digo, então o senhor é plantador de arroz? Aí ele olhou para mim e disse assim, mas o senhor é meio bruxo? E eu digo, não, estou só puxando assunto com o senhor, né? Não pude explicar da forma como eu vou colocar agora, porque era um cidadão bem simples, mas eu vou explicar um pouco esse fato relacionando o que a gente está tratando dos padrões da natureza. O que acontece? O arroz é uma gramínea. O arroz é uma gramínea. A Tati tem falado muito nos cursos sobre a questão da grama, que a grama é a primeira a nascer quando tu bota a floresta abaixo, porque ela tem um formato de lança. Ou seja, ela é essa coisa agressiva que vai para frente, rompe tudo, né? Sim. Quer falar, Chico? Não, eu só estava fazendo a lança da grama, estava imitando. Então, o que acontece? No meio do arroz, então a gramínea, o arroz é da família da gramínea também, né? Então, no meio do arroz,
Às vezes nasce uma planta e vem herbicidas específicos para matar essa planta, que é uma folha larga, certo? E o feijão é da mesma família dessas plantas que tem folha larga, né? Certo? E tem uma determinada planta que é da família do feijão, que dá no meio do arroz, que entra no meio da lavoura do arroz. Então tem um herbicida específico para folha larga, que mata plantas de folha larga e não ataca o arroz, não ataca a folha estreita, que é o arroz. Certo? E é comum usarem no arroz esse herbicida. Então, o que acontece? O feijão tem um formato, aquele formato do feijão, que é de uma planta de folha larga, aquela forma, agora vamos pegar em forma para fazer as relações dos padrões, aquela forma parece o que no nosso corpo? A forma do feijão. Do feijão, o rim. É o rim, parece o rim. Parece a nossa orelha, certo? E o feto. O feto tem a mesma forma do feijão, a nossa orelha tem a mesma forma do feijão e o rim também. Então, olha só que interessante. Se eu pego um veneno que tem a capacidade de matar uma planta que tem a forma das leguminosas, que são da família do feijão, quando eu me enveneno com esse veneno, porque eu estou usando veneno, estou me envenenando com ele. Quando eu me enveneno com esse veneno, o que esse veneno ataca em mim? Essa é a pergunta. Ele ataca a forma, porque tudo é padrão. Então, a forma no meu corpo que eu vou ter problema é o meu rim, ou eu posso ter uma calcificação no ouvido, certo? Ou se estiver grávida, vai ter um problema no feto. Né? E eu disse para ele, o seu problema é que o senhor usa um determinado tipo de herbicida, enquanto o senhor não parar de usar esse herbicida, o senhor não vai se curar do rim. Foi difícil explicar para o sujeito, foi conversando com ele sobre isso, né? Porque ninguém relaciona isso. A medicina não relaciona, a agronomia não relaciona, ninguém relaciona. Entende? Então, essa é a visão que nós temos que ter. A homeopatia relaciona, né? A homeopatia relaciona. Isso. Aí nós vamos entrar nesse campo, no campo da homeopatia, onde eu vou fazer esse espelhamento, vamos dizer assim. Né? Eu vou espelhar esses processos. Então, esses estudos são extremamente importantes, né? Porque senão passa batido. A pessoa tem um determinado tipo de problema, certo? E não relaciona com o que ela está comendo. Né? Não relaciona com a forma com que ela está vivendo. E essas coisas todas têm relação. Certo? Então, para nós viver no campo, não é simplesmente eu vou para o campo, vou para um sítio, mas assim, o quanto eu posso ampliar a minha capacidade de observar para melhorar a minha vida, como isso que tu contou do cidadão que percebeu a chuva, ou seja, e aí, a hora que a gente vai entrando nisso, vai vendo que é um campo fantástico de estudo, é uma coisa maravilhosa, né? A gente começar a entrar nessa situação, começar a observar isso, né? E se a gente for ver, então, esses padrões, todos eles têm um significado, tudo tem um porquê. Né? Se a gente for ver, por exemplo, o hemisfério norte, todos os furacões têm sentido anti-horário. E aqui no hemisfério sul tem sentido horário. Eu derramo uma água na pia, ela faz um movimento horário. Se eu tiver no hemisfério norte, eu derramo a água, ela gira para o outro lado. Isso é um padrão. Ou seja, a forma como as coisas estão se manifestando, tudo tem um padrão, tudo tem um ritmo. E às vezes a gente pega e desconsidera isso para a vida, ou seja, não leva em consideração o quanto a gente pode estudar com relação a isso. Então, isso tem uma relação direta com a sobrevivência, obviamente, né? E é uma forma de fazer ciência a partir da observação. Tu ia falar dos cupinzeiros, pediu para lembrar. Isso. Aí o que acontece? Entrando nesses indicadores biológicos, como a gente diz, o que a natureza fala, né? Então, um dia eu estava viajando, um fazendeiro entrou em contato que queria uma consultoria que estava com problema no campo dele. Eu não tinha como ir, faz tempo isso. Eu disse para ele, senhor, me mande algumas fotos e eu vou ver o que eu posso lhe ajudar. Né? Aí ele me mandou uma foto da fazenda, de um pedaço da fazenda, e tinha um monte de cupinzeiro, um grudado no outro. Né? E aí eu mandei para ele uma resposta, eu digo, olha, provavelmente essa sua área, o senhor passou uns 20 e poucos anos fazendo agricultura, certo? E aí o solo não começou a responder mais. E aí o senhor resolveu botar gado lá, largou, abandonou e botou gado. E aí começou a surgir cupim por tudo. E aí ele me respondeu como é que eu sabia, né? Que era exatamente o que tinha acontecido. E aí eu respondi para ele, é que o cupim me falou. Então, o que acontece? O cupim é um indicativo biológico de que o solo chegou no máximo da compactação. Ou seja, então, quando o solo está compactado ao extremo, aqui tem regiões enormes do Uruguai que está assim agora, né, compactado dessa forma. No Brasil inteiro tem isso.
né? Então, o que acontece? Quando tem uma quantidade muito grande de cupim, é sinal que o solo chegou no limite máximo de compactação. O cupim vem para resolver isso. Então, ele cria galerias, entre um piseiro e outro, existe uma cidade sendo construída. Eles começam a caminhar lá por baixo e começam a criar um monte de viadutos, microtúneis, certo? E como é que eu resolvo isso? A indústria das máquinas pega um triturador, tritura aquilo tudo e acha que aqui está resolvido. Aí piorou, porque você pegou um material que é a baba do cupim, que é dura, triturou e jogou em cima do solo. Então, tu aumentou mais a compactação do solo ainda. Então, você tem que descompactar o solo, ou com plantas ou com máquinas, e dar um alívio na natureza, ou seja, tirar os animais de cima, não fazer agricultura, deixar o solo regenerar. Ele precisa ter ar novamente, né? Criar ar, porque sem ar não tem oxidação, e se está compactado é porque não entra água, certo? Então, aí a natureza entra em colapso. Então, o cupim é um sinal de colapso de uma agricultura mal feita, certo? E a gente não faz essas leituras. E esse é o fator de aprender e entender como é que isso funciona. Ô, João, esse curso que vocês dão online, né? Ele tem algum pré-requisito para a pessoa participar, não? Não. A gente trata todo o tempo com uma linguagem bem simples, para que as pessoas todas entendam, que nem eu estou colocando aqui agora, né? Ou seja, mostrando exemplos e explicando. Então, qualquer pessoa, dona de casa, pessoa do campo, serve para todo mundo. A ideia é que as pessoas melhorem essa capacidade de perceber. E a gente tem falado muito sobre projetar e não procrastinar. Nós temos uma tendência em procrastinar para tomar uma decisão, né? Então, toda a procrastinação vai te trazendo uma dívida para o futuro. Tu não faz hoje, fica endividado para amanhã. Então, a ideia também é que a gente entenda como tomar atitudes, né? Como é que eu reúno ferramentas para tomar decisões que possam ser positivas na vida, né? Então, por isso que a gente diz que é um curso para a vida, porque as dificuldades todos têm, né? Como a gente diz, errar é humano, né? Eu preciso reduzir os erros, certo? Então, para isso, eu crio um método. E é o que a gente trabalha no curso, é um método. Como é que eu tenho um método para fazer essa mudança para o campo ou para melhorar algumas situações que eu já estou no campo, né? Então, tem uma ferramenta, que é a ferramenta da permacultura, onde a gente organizou ao longo de 2 décadas, que nós estamos organizando esse material, e a partir também de depoimento das pessoas que a gente vem colhendo ao longo desses anos. Qual eram as dificuldades das pessoas, né? Então, pegamos essa informação toda e montamos um curso que a gente chama Viver no Campo. Você falou que não é necessário nenhum pré-requisito, mas eu Sim. entendo que a pessoa precisa estar disposta a mergulhar no novo, sair da zona Sim. de conforto, né? Isso. Isso aí eu acho que é básico, né? Se a pessoa não tiver, ela não vai conseguir assimilar esse tipo de informação que vocês estão proporcionando, não é não? O pré-requisito é vontade. Vontade. A pessoa ter vontade, né? E durante o curso, além das aulas, são 5 semanas de aulas, Chico, tá? E uma aula ao vivo de perguntas que a gente trabalha por semana. E são e-books com mais de 300 páginas. Ou seja, é um livro bem completo sobre vários assuntos, né? Sobre vários temas, né? Que a gente trata no curso. Então, assim, não dá para a pessoa ter uma desculpa, porque ela pode ler, ela pode ver, assistir às aulas, né? E fazer toda uma reflexão sobre algumas ações que ela pode fazer para ir tentando fazer algumas mudanças, né? Uhum. Legal. Ô, João, o São pessoal aqui está... 10 módulos. O curso são 10 módulos em 5 semanas. E cada módulo tem várias aulas, né? Isso fica por um ano, né? Gravado. A pessoa pode assistir por um ano. Tá, então a pessoa pode participar ao vivo e depois fica gravado e ela vai lá e consulta quando ela quiser, é isso mesmo? Isso. Ela assiste a aula quando ela quiser, né? E cada semana é liberado 2 módulos, certo? Né? E um e-book. E aí depois, na quinta-feira, tem uma sessão de perguntas e ela pode mandar as perguntas escritas pelo Hotmart também.
As perguntas que são ao vivo, a gente reúne uma pergunta média para que atenda a todos, e as perguntas que vêm pelo Hotmart é relativa à realidade da pessoa, né? O problema dela que ela está passando, a situação que ela precisa, enfim, né? E nós já estamos com mais de 1.000 alunos entrando e saindo pelo sistema, que passaram pornosco já, né? E vários depoimentos de pessoas que fizeram essa mudança toda a partir dessa questão, né? Porque tudo como é que você organiza. Então, a gente diz que informação organizada é recurso. Ou seja, eu tenho que entender que o recurso principal que eu preciso ter é informação, né? Informação bem organizada é poder. Certo? Como é que eu me empodero para poder fazer as coisas? Como é que eu me encorajo? Como é que eu crio um poder para fazer as coisas a partir da informação? Porque se eu não sei um assunto, como é que eu me lanço a fazer esse assunto? Né? Então, já aconteceu várias vezes o pessoal comprar terra em lugar errado, ou vai arrendar num lugar e não sabe fazer uma coisa, ou agora mesmo a pessoa entrou em contato, plantou não sei quanto de pitaia, está esperando dar o fruto, não sabe que não tem polinizador no Brasil, né? E aí não sabe que tinha que polinizar, gastou uma fortuna, agora entrou em contato, né? E não sabia de nada disso. Eu digo, não, mas você tinha que ter sabido que a pitaia, né? Não, é propaganda na televisão, todo mundo fala, mas não tem polinizador no Brasil, você tem que polinizar com a mão. Ah, mas eu não sabia, agora gastei uma fortuna, né? Outro amigo plantou aí mais de 13 hectares de oliveira e não sabia que a lebre comia, não sabia. Ou seja, e aí as pessoas às vezes pegam um recurso bom, né? E investe num lugar, mas ela não tem informação sobre aquilo. Ela viu uma notícia lá, achou legal, né? Não é o suficiente, né? E o que mais acontece hoje na internet são opiniões. O pessoal tem opinião, né? Opinião é uma coisa, experiência é outra, né? Eu posso pegar um livro e ler o livro. Agora, a gente estudou, pegou isso, aplicou, e a partir dessa aplicação eu tenho uma informação. Então, aí eu tenho uma experiência. É diferente, né? E hoje na internet tem opinião de tudo. Todo mundo tem opinião, né? Mas, João, aqui a Cláudia Cruz está perguntando: estou me preparando para ir para o campo. O curso pode ajudar nessa transição da cidade para o campo? Eu acho que o curso é exatamente o tipo de pessoa como você. Exatamente isso. É assim, quem já está no campo, o curso ajuda a pessoa a organizar o processo dela e ampliar outras ações que ela pode fazer, outros negócios ou outras coisas, ou até melhorar a condição da casa. A casa é quente, a casa é fria, o esgoto, o manejo com os animais, enfim, é bem amplo, né? E quem está querendo ir para o campo, como é que ela decide o sítio? Como é que ela decide onde ir? Como é que ela escolhe o terreno? Porque ela vai comprar um sítio. Quem é que vai com ela? O vendedor. O vendedor quer vender, certo? Como é que ela vai saber se aquele é bom ou é ruim? É que nem comprar carro usado. O que tu faz? Tu leva no mecânico, né? Ou tu leva no padeiro? Não, vou lá falar com um amigo meu, padeiro lá. Não, tu leva no mecânico. Né? Então a gente tem uma história em cima disso para dar uma certa segurança para as pessoas para ela fazer esse movimento, né? Então, Ô, João, sim. Então, a pessoa às vezes pode pensar que viver no campo é só cuidar de planta e cuidar de animal, né? Mas é muito mais amplo que isso, né? A gente, desde a escolha do Sim. terreno, né? A moradia, a coisa do acesso e todo esse tipo de coisa, Tudo. é importante. E isso vai ser falado no curso, né? E isso é que vai ter no curso. Se tem água, se não tem, que água é, o que tu pretende fazer. E aí o cara sujeito resolve plantar não sei quanta coisa, vai ver, não tem água suficiente para aquilo. E as pessoas não têm ideia de consumo de água. Porque se ela é urbana, ela tem uma conta de água na cidade, ela não sabe quanto de água, né? O que tem de água no sítio, quanto ela vai consumir, né? Então, eu preciso ter uma noção, né, do que eu quero, né, e o que o lugar me oferta. Então, a ideia do curso é que traga uma noção para a pessoa para ela não se lançar no escuro. Ou seja, nem se iludir de que na natureza tudo é uma beleza e nem de achar que tudo é uma dureza. Né? Então, é por aí. Então, assim, ó, o primeiro módulo, o que a gente faz? Organização inicial. Como é que a pessoa se organiza para fazer essa transição? O que ela precisa se organizar? Então, ela tem que botar os quereres, entre aspas, dela, ou seja, organizo meus quereres e imagino como é que seria essa situação que eu quero fazer. Né? Por exemplo, a pessoa pensa em tirar umas férias. O que ela pensa? Ah, eu gostaria de ir para a praia. Não, eu quero ir para a montanha. Né? Então, primeiro ela vai organizar isso. Então, a organização inicial, esse é o primeiro módulo.
O segundo módulo é as ferramentas da permacultura, ou seja, o método de permacultura, que são vários elementos de como é que ela vai trabalhar essa leitura do lugar, um pouco do que a gente está tratando aqui, como é que eu vou ler esse lugar para fazer isso. Aí entra as ferramentas da permacultura. Depois, entendo o terreno, ou seja, esse terreno que eu vou comprar, né, é declive, ele é plano, ele é perto do mar, ele é na beira ou seja, eu preciso saber várias coisas. Vou dar um exemplo aqui. Um casal comprou agora há pouco uma terra, né, entrou no curso, e aí, quando a gente começou a explicar, eles se deram conta que eles tinham comprado uma área numa PP e eles não podem fazer nada, nem cortar uma árvore para botar uma casa. Entende? Então, por exemplo, vai comprar, o cara tem uma área que ele não pode mexer, ele vende essa área, certo? E aí o cara que está vendendo diz, olha, é um lugar muito lindo, tem muita árvore. O cara vai lá com a mulher, acha muito lindo, tem um rio, tem árvore, é bonito, tem pássaro, tem tudo. Sim, mas aí ele não pode mexer nada. Você vai fazer uma reserva ou vai fazer um sítio produtivo? Então, tudo isso a gente explica. Ou seja, para não cair em furada, né? A Jéssica está depois... perguntando. Ô, João, Como? a Jéssica, Sim. quanto a isso da escolha do terreno, ela tá querendo se mudar para o litoral, mais precisamente uma ilha. Ela está considerando, será que consigo aplicar esses aprendizados no campo, numa ilha? Sim, em todo lugar, né? Você vai aplicar. Aqui perto onde a gente está, tem uma chamada Ilha dos Marinheiros, o pessoal produz muito alimento lá. Qual é a diferença? A diferença é que ela vai ter um solo de areia, certo? Que vai exigir muito consumo de água, né? Vai ter pouca matéria orgânica, vai ter muito vento, porque está numa ilha, geralmente tem muito vento, então já começa a fazer uma leitura aí, ó, né? Qual é a leitura? Eu tenho que analisar aonde eu vou e o que eu vou ter nesse lugar, né? Então, vou começar a pensar sobre essas questões. Como é que eu vou lidar com o vento? Como é que eu vou lidar com relação à água? O solo é muito pobre, o solo de areia de ilha é muito pobre, né? Essas coisas todas. E aí eu vou ampliando essa informação para ver se é isso, e se é isso, eu vou tomar atitudes com relação a isso, né? Aí o quarto módulo a gente entra em setores, né? Então, setores, o que é? Todas as energias externas, ou seja, eu estou num lugar, como isso que eu falei, tem o vento, tem isso. Esse lugar que eu estou querendo comprar é perto de uma fábrica, né? É perto de uma boate, tem som de noite, não tem? Tem barulho, tem vento, tem fumaça, tem poeira, ou seja, você fez uma análise do lugar que tu quer comprar, ou só chegou na porteira, entrou, olhou o sítio, esqueceu que ele está inserido num contexto. Eu preciso entender o contexto onde eu estou inserido. Que vizinhança tem, né? Não, eu abro a porta, dou de frente para o presídio, uma vista maravilhosa. Não, você tem que saber onde é que você está comprando. E, geralmente, as pessoas veem as coisas só de dia. Ninguém vai visitar sítio de noite. E aí tu não sabe o que acontece na noite, né? Então, setores é todas as energias externas do sítio. Depois entra a parte de zoneamento, que é o quinto módulo. Ou seja, aí entra todas as energias internas. Seria como é que eu vou fazer a gestão interna, o meu gasto de energia com relação às coisas, né? Aonde vai a casa, onde não vai, onde é que eu vou plantar isso, por que eu vou decidir uma coisa num lugar ou no outro? E tu vai ver que a maioria das pessoas tomam essas decisões aleatórias. Aí depois que decidiu, ontem mesmo um casal entrou em contato conosco e aqui no sul tem as portas todas viradas para o sul e a casa é extremamente fria no inverno, porque do sul vem frio. Então, aí entra essa parte do zoneamento. Onde é que eu boto o quê e em direção aonde? Né? O galinheiro perto da casa, longe da casa, a horta mais para cá, mais para lá. Como é que eu decido isso? Né? Então, a gente entra numa explicação para a pessoa poder fazer essas decisões. Esse seria o quinto módulo. O sexto módulo, água. Tudo sobre água. Água no solo, de onde é que vem a água, como é que faz a água infiltrar no solo, e depois toda a parte de saneamento. A água entrou limpa na casa, como é que ela sai? Né? Você vai dar um destino para essa água como? A maior parte dos sítios das fazendas hoje tem água dos poços contaminada por causa das fossas. Certo? Então, como é que eu resolvo o meu problema? Ou antecipo, nem crio o problema. Vou me mudar agora para lá, já vou fazer um sistema de saneamento. Qual o sistema de saneamento? Então, aí a gente explica, dá dicas sobre isso, né? Parte de erosão de solo, como é que cuida do solo, curva de nível, como é que faz, etc.
7º módulo, agricultura orgânica, que a gente chama de agriculturas orgânicas, ou seja, porque a gente fala sobre vários modelos de sistema de produção de alimento, certo? E agriculturas orgânicas no plural, porque a diversidade de agricultura é tão grande quanto o número de povos, certo? Ou seja, um povo que está lá na Oceania planta diferente do cara que está na Amazônia, que planta diferente que o cara, né? Ou seja, como é que é isso, né? Depois entra a parte de... O 8º módulo é construção, construir ou reformar sua casa. Aí entra a parte de bioconstrução, né? Técnicas bioconstrutivas, arrefecimento, como é que refresca uma casa, como é que esfria, como é que esquenta, como é que faz isso, como é que faz aquilo, né? Melhorar a luz, etc, etc, etc. A parte toda de energia, como é que eu gero energia na casa, a questão toda da discussão sobre geração de energia. E no 10º módulo seria negócios rurais, como é que a pessoa pode ter uma renda no campo, né? E aí tem também uma explicação sobre vários sistemas que pode produzir, né, alimento, né, para ter faturamentos, e outros negócios. Por exemplo, teve um aluno que era músico, né, e que queria ir para o campo, mas nem todo mundo que vai para o campo, como eu disse, necessariamente precisa viver da agricultura, né? Aí a gente sugeriu para ele montar um estúdio, certo? De música. Então, receber grupo para gravar os seus LPs, sei lá o quê, né? E ao mesmo tempo alojar. Então, entra toda a parte que a gente explica já no primeiro módulo sobre como é que como é que você pode ter outros tipos de renda, turismo rural, fazer um centro holístico no campo, montar um sítio de produção, uma ecovila, enfim, tem N modelos que a gente apresenta de possibilidades que a pessoa pode ter pensado em fazer no campo, né? Então, o 10º módulo seria um pouco de negócios rurais. Isso aí são 5 semanas, o cara sai daí maluco, né? Porque é um monte de informação, né? E está muito bem ordeiro, a informação é bem interessante da pessoa entender. Para qualquer pessoa, nossos alunos são de todas as idades, de todas as classes sociais, enfim, né? E hoje, até às 23h59, tem 200 pila de desconto para quem se inscreveu hoje. Ô, João, você pode falar de valor desse curso? Você está falando só do desconto, mas você não falou do valor? Ou não o valor é... do curso. O curso você sabe. Agora tu me pegou aqui. Tudo bem, João, normal. Então, olha, quem se interessou, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem um link que vai direcionar para as informações que o João não está sabendo dar. Ele é muito bom para essas coisas técnicas da vida real, mas da finança não é com você. Dá 1.400 e poucos reais, algo assim, né? Dá Tá uma bom. prestação de 150 reais por mês, 140 reais por mês, uma coisa desse tipo, né? É 2 pizzas, eu gosto de dizer que é 2 pizzas. Né? 2 pizzas por mês. Tá bom. Ô, João, como é que você lida durante o curso, né, com as questões mais específicas, dependendo da região e da localidade e do gosto de cada um? Porque varia muito, né? Isso. O Brasil tem 6 biomas diferentes, né? Então, o que a gente explica é o seguinte, né? O exemplo que eu dou, eu agora passei 5 anos montando um projeto na Amazônia. A Amazônia, da onde eu estou, é completamente diferente. Qual é a questão? A questão é entender princípios. Então, durante o curso, a gente estuda a questão dos princípios, certo? Eu preciso entender os princípios. Entendendo os princípios das coisas, eu aplico em qualquer lugar. Essa que é a questão. A chave está aí, né? É que nem eu falei agora. Eu penso que eu vou ir para a beira da praia. Bom, o que eu preciso ler no lugar? Eu preciso aprender a ler, o que a gente chama muito de leitura da paisagem. Como é que eu leio a paisagem? Essa é a ferramenta que a gente vai fazer as pessoas entenderem. Eu estou num ambiente seco ou num ambiente úmido? Num ambiente quente ou frio? Alaga ou não alaga? Chove muito num período e tem um período de seca? Ou seja, como é que eu leio isso, o lugar? Né? Em que lugar tu está ou que lugar tu quer ir? E aí tu tem que botar isso tudo, fazer essa poeira toda sentar. Então a gente pede que as pessoas anotem no papel. Né? E dá o exemplo do sujeito que vai no supermercado com a lista e o cara que vai sem a lista. Quem vai com a lista, a chance de comprar tudo é maior do que quem vai sem a lista. Então, pelo menos, se você está com uma intenção de fazer alguma coisa, escreva essa coisa,
certo? Escreva, anota aí. Eu quero ir para um sítio, eu vou plantar banana, eu quero plantar não sei o quê. Anote essas coisas, né? Isso é um exercício interessante, você ir escrevendo, botando no papel o que quer fazer, né? Como fazer uma lista de um compromisso, de compromissos que você tem, ou por isso que tem agenda, as pessoas anotam. Então, tu organiza, isso já começa a ajudar a organizar. E aí tu pensa assim, bom, se eu vou para o Pantanal, eu vou fazer uma horta, né? Essa horta eu vou fazer no lugar mais baixo ou no lugar mais alto? Né? Num lugar que alaga, o que tu responde? Né? Então, aí tu já começa a botar o cérebro a funcionar, né? Certo? Né? Ou seja, se eu estou indo para um lugar que tem muita sombra, eu tenho que ter plantas que aceitem sombra, ou eu vou criar uma condição para que aumente a luz. Né? Então, a gente brinca que a permacultura é a cultura do óbvio. Né? Então, tem um processo dentro do curso que é você fazer a análise do que tu quer fazer, uma análise real do que tu quer fazer. Ou seja, eu pego e entro dentro desse processo, assim, penso exatamente o que eu quero fazer para tentar ver quais as soluções para essa situação. Né? Porque a dúvida só faz tu parar. Né? João, a Milena veio nos socorrer. Obrigado, Milena. Hoje, se você, até meia-noite, você se inscrever, o curso custa R$ 1.497. Obrigado, Milena. Isso. Isso, dá para comprar em 12 vezes no cartão, dá o valor de 2 pizzas. Beleza. Por mês? Por mês? É a Tati que está falando aí. O Davi estava perguntando, João, vocês indicam bibliografia sobre esses temas durante o curso? Sim. Sim. E as lives que a gente tem feito, Chico, nós temos apresentado pelo menos 3 livros durante as lives, né? Sempre a gente apresenta livros durante as lives, né? E porque a gente pesquisa muito para trazer a origem também do trabalho todo que a gente tem, né? Ou seja, nós estamos lendo e pesquisando materiais há muito tempo. Uhum. A Elaine Godoy está reclamando. Volta a falar do tema da live. Tem mais para falar dos padrões e dos ritmos? Mas é isso mesmo. Pois é. Esse tema dos padrões é muito interessante, porque no momento que a gente começa a estudar esses padrões, né, tu começa a ampliar muito a percepção. É interessante, assim. Eu só para relatar, eu tenho um cachorro maremano aqui, aquele pastor abuses, aquele cachorro que cuida ovelha, né? Eu tenho 2, certo? E agora, com essa coisa de observar, a gente começou a se dar conta do seguinte: eles ouvem, por exemplo, os gansos brigar, eles saem correndo, vão lá e apartam. Outro dia nós estava parado, os cachorros estavam perto aqui e o peru deu um grito um pouquinho diferente, mas uma coisa bem baixinha, suave assim. Eles saíram correndo, a gente foi atrás para ver. O peru estava na volta do galo, preparando para bater no galo e fazendo esse apito diferente, com uma asa para um lado e se preparando e dando uns pulos batendo no galo. E ele só dava esse gritinho, mas era um gritinho de nada, um apito de nada, assim, né? Então a gente começou a ver que essa raça, ele tem uma capacidade de fazer um esquema, porque ele protege, eu tenho aqui para proteger as aves e as ovelhas, de bicho do mato que vem, jaguatirica e sorro, que é raposa, que o pessoal chama para o norte aí, né? E esses animais todos que vêm, e até cachorro de vizinho, né? Então, eles têm um sentido de proteção. Toda ação deles é sentido de proteção. E outra coisa, eles ficam olhando para cima. Se passa um gavião, eles saem correndo e não deixam o gavião pousar. Eles ficam olhando até isso. Né? E aí a gente começou a ver que qualquer pássaro que briga um com o outro, às vezes dentro da mesma espécie, eles vão lá e não deixam brigar, eles apartam. Então, tu vê como é que o bicho afinou o ouvido, né, para saber que aquilo é um apito de briga. E eu não sabia. Eu comecei a saber a partir dele foi defender. Agora, cada vez que eu ouço esse apito, ouço esse piado, vamos dizer assim, do peru, eu sei que o peru está aprontando alguma. Então, por isso que a gente diz que observar a natureza é fazer ciência, observar a natureza é sobrevivência, né? Então, e esses povos que nos antecederam tinham isso tudo muito claro, né?
essas relações com isso, assim, né? Saber chuva, saber uma série de coisas, né? O maricá, por exemplo, uma planta que dá aqui no sul, não sei se tem aí maricá, né? Os índios... Hein? É um tipo de angico? Um arbusto, né? Um arbustinho. Os aigangues aqui dizem que quando o maricá floresce cedo, certo? É sinal de seca, né? Uhum. Então, essas observações toda, nós tínhamos que estar retomando essas coisas, nós tínhamos que estar promovendo isso de novo, né? Juntando esses fatos todos, tentando aprimorar isso, né? Porque e isso serve até como esse exemplo que eu dei do oxigênio da Amazônia, ou seja, todos os sinais que nós estamos vivendo são sinais, tudo quer dizer alguma coisa. As plantas que nascem no terreno dizem alguma coisa. Tu pega, por exemplo, a mamona, quando ela nasce espontânea num lugar, é sinal que nesse lugar tem falta de potássio. E o interessante da natureza é que ela mesma tenta resolver, porque a mamona é rica em potássio. Ela Olha só. consegue transmutar elementos que estão no potássio que não estão disponíveis, ela consegue, e no corpo dela ela armazena, quando eu pó da mamona e jogo no chão, eu estou botando potássio. Né? Então, essas coisas são muito interessantes, porque todas as plantas que são indicadoras biológicas de alguma coisa, ela mesma resolve aquilo. A guanchuma, por exemplo, é um indicador biológico de solo compactado. E tu vai ver a raiz da guanchuma, tu tenta arrancar, tu precisa fazer uma força absurda. E a raiz dela é uma raiz totalmente pivotante, reta para baixo, com pouquíssimas raízes axilares, né? Ou seja, ela é totalmente reta para quê? Para fazer com que o solo receba ar e água, para subsolar o solo. Ou seja, então, ela diz para ti, olha, esse teu solo está duro, e eu vou te dar uma mão. Agora, há poucos dias atrás, um agricultor me mandou uma foto de uma lavoura de milho, dizendo, minha lavoura está cheia de guanchuma, e eu estou pensando em cortar, o que eu faço, não sei o quê. Eu digo, não faz isso, deixa aí, ela não está consumindo energia da tua planta. Por quê? Porque ela está indo numa profundidade que o pé de milho não alcança. Entende? Ela estava indo lá embaixo, uma que também traz nutrientes para a superfície, mas principalmente ela está criando condições para que a água entre, certo? Então, quando eu começo a olhar a natureza dessa forma, ou seja, eu começo a ter um outro entendimento da vida, ou seja, que tudo está no seu lugar, funcionando. Né? Vou contar um outro fato que eu me lembrei agora, a moça que queria que voltasse no assunto. Olha que interessante. Eu fui visitar uma comunidade quilombola há um tempo atrás, que eu trabalhava com eles. E tinha um cidadão chamado Abaiato. E esse cidadão era um negro da comunidade, um negro velho da comunidade, de cabelo branco. E tu sabe que o negro, quando fica de cabelo branco, é que está muito velho mesmo. E esse era velho mesmo. E eu gostava demais dele, porque eu estava sempre aprendendo com ele. E a gente estava na beira da cerca, conversando, batendo um papo. Eu ia dar uma oficina para eles, né? Estamos conversando. Nisso passa um cavalo por trás dele, assim, né? Longe, com um cipó amarrado no pescoço. Né? E eu cheguei assim, seu Baiato, o que é aquele cavalo com aquele cipó enrolado no pescoço? Eles, não, é que a cruzeira, é uma cobra que tem aqui, né? Picou ele. E eu atei o cipó para o veneno não circular no corpo dele. E o cavalo não morreu, cara. Ele não deu antibiótico, não deu soro, certo? Então, agora, se a gente faz um link perto do que a gente estava conversando, como é que o cipó mata a árvore? Estrangulando a árvore. O cipó nasce na beira da árvore, vai enrolando a árvore, vai estrangulando a árvore até que chega um ponto que não passa mais seiva. Ele mata a árvore, certo? E ganha espaço dela. Agora, imagina, quem um dia pegou isso e trouxe isso como uma forma de entender isso e usar dessa maneira? Ele pegou o cipó, enrolou o cipó e estava só enrolado fraquinho, não estava apertado. Fez um colar de cipó, botou na cabeça do cavalo e, pela energia, então, do cipó, que seria uma simpatia, né? Em outras palavras, fez com que o veneno da cobra não passasse, não chegasse no coração do animal. Então, essas coisas são... A gente perdeu isso, né, ao longo da história da humanidade. Né? E várias coisas dessas se fazia. Meu avô benzia a bicheira, o animal machucava, vinha aqui, a mosca dava vareja, ficava aquele monte de bicho, ele pegava e benzia, uma semana depois não tinha mais nada. Né? E aquilo era uma coisa normal, ou seja, de fazer esse tipo de coisa. Normal, né? E a gente perdeu isso, né? De estar fazendo, né?
João, a Lohana Ávila está perguntando quando será o próximo curso, né? Porque agora ela não pode se inscrever porque ela não tem dinheiro para fazer. Então, você fala Sim. da periodicidade do curso que vocês estão dando. Quando é que vai ter o próximo? Como? Eu queria que você falasse da periodicidade. Agora vai ter um. Quando é que vai ser o Sim. outro? Quando é que vai começar o outro? Bah, é difícil eu dizer agora, não sei o certo, né? Não Tá. tenho É uma previsão. demanda, né? Talvez abril a gente lance outro, não sei dizer, né? A gente Legal. fez um último, a gente fez de agricultura orgânica, só agricultura orgânica, certo? Mas nós não temos previsão agora, porque agora a gente tá, a minha mulher vai lançar um curso de sabão feito em casa, que ela faz sabonete, né? Feito em casa, né? De sabonete. E um outro de culinária com ervas essenciais e todas essas coisas, né? Então, ela tá fazendo essas coisas agora, né? Entendi. E aí eu não tenho previsão. Tá bom. Teve alguém que perguntou se vocês vão falar sobre agricultura orgânica. Eu acho que Sim, só vai falar sobre agricultura orgânica, né? sim, é o sétimo módulo, é sobre agricultura orgânica. É com que a É. gente trabalha, inclusive a Tati tem especialização em biodinâmica, eu também tenho formação em biodinâmica, né? Eu trabalho com sementes desde 1983, eu fui o criador do projeto das sementes ecológicas Bionatur, né? O único projeto de semente orgânica da América Latina, eu montei em 96, né? Trabalhei muitos anos com semente desse projeto, e eu venho trabalhando com sementes de hortaliça desde 1983. Né? Então tem um histórico já em cima desse processo, né? De trabalho com orgânicos, né? Legal. E na verdade a gente diz que a vida é orgânica, né? E a agricultura toda foi orgânica, né? Se a gente olhar na história da humanidade, a agricultura química começou ontem, né? É que nem o Verdade. pessoal pergunta, mas casa de terra resiste? Não, o cimento começou ontem, né? As casas, as construções com terra tem algumas com 1.700 anos, né? Pois é. Então, Alguém perguntou qual é aquela planta, né, que identifica o solo compactado. É a guanchuma, né, João? Guanchuma chama. Guanchuma, entra na internet e bota Guanchuma. Quem perguntou disse que não tem no Nordeste com esse nome, mas se você der um Google, você vai achar outros nomes dessa Isso, planta. Provavelmente isso. você vai achar que é uma planta muito comum, ela deve dar no Isso. Brasil inteiro, né? Dá no Brasil inteiro. Procura com esse nome, pega o nome científico e pode procurar pelo nome científico depois, e pela imagem tu vai achar uma planta bem magrinha, bem mirrada assim, e ela tem uma raiz pivotante. A minha avó arrancava a raiz dessa planta e com a raiz dela botava a ferver os panos de prato e branqueava os panos de prato com a raiz da guanchuma. Olha que interessante. Eu sei que ela é usada para fazer vassoura. Em alguns lugares, ela é até chamada de vassoura guanchuma, né? Isso eu não sabia. Aqui se usa para fazer vassoura. Alguém comentou aí também. Aqui é usado para fazer vassoura, porque a fibra é muito resistente, né? Ela Sim, sim. muito legal. Ô, João, E Chico, sim, fale. fala. Não, diga aí. Não, é só porque é interessante, porque tu também é um cidadão que saiu da cidade e foi para o campo, né? E depois que a gente faz isso, eu saí faz 40 anos, né? Depois que a gente faz isso, é uma coisa assim, tu não tem, eu tenho que às vezes ir numa capital, agora há pouco estou indo para uma capital, tenho que fazer um trabalho, mas tu quer sair daquilo ali na hora, né? Tu entra naquela muvuca ali, tu fica um pouquinho, tu já quer pular fora, né? Eu brinco com a Tati quando a gente vai a algum shopping, né? Precisa comprar alguma coisa, enfim. E eu digo para ela, meu prazo de validade aqui é 40 minutos, 1 hora, e temos que pular fora. Porque é tanta música e tanto cheiro de tanta coisa, não sei o que eu fico meio perdido, né? Eu também, é verdade. Ô, João, uma coisa que está tá ocupando minha mente ultimamente é o seguinte: eu tenho esse trabalho de divulgação, né, da cultura popular, né, dessas Isso. técnicas alternativas de construção e de plantio, agrofloresta e tal. Inclusive, o que eu estou fazendo aqui agora é isso, essa divulgação daquilo que eu acho importante. Para mim, você e a Sim, Tati são pessoas que são referência e, assim, eu quero mais é que o mundo conheça vocês, né? sim. E aí eu me pego, às vezes, né, tendo que dosar, né? Puxa vida, mas
eu trabalho com isso, né? Mas, assim, e o meu tempo praticando isso, né? E aí eu percebo assim, eu tenho que me disciplinar, porque senão eu fico só divulgando, que é mais gostoso. Mas, assim, a minha pergunta é a seguinte, João, porque vocês, com essa demanda crescente de pessoas, né, procurando esses cursos, né, esse tipo de informação, neste momento, como é que vocês fazem para vivenciar, para administrar aí o sítio que vocês têm, né? Como é que vocês fazem isso? A gente divide o nosso tempo, né? Parte do tempo na internet, lendo e organizando as coisas, e parte do tempo na lavoura, certo? Né? E eu tenho funcionários também que me ajudam. Então, a gente divide o tempo nisso. Uma parte do tempo eu estou no campo, outra parte eu estou fazendo essas coisas, como agora eu estou aqui, né? Aí, de repente, eu pego um pedaço bom da tarde, estou no campo, ou a parte da manhã, depende do que eu estou fazendo, né? E a gente vai jogando dessa forma, né? Então, sempre dividimos o tempo com relação a isso, né? E outra leitura também, estudo, então a gente vai fazendo isso, né? Aí pega, de repente, tem intensivão de plantar, tu concentra naquilo, naquele foco, toca aqueles dias aquilo, né? Aí depois passa mais 2 dias, tu intercâmbia com outro processo, né? Chega em casa, toma um banho, faz uma live. De manhã, por exemplo, a nossa live do terça e quinta tem chimarrão com a Tati e com o João, que a gente faz uma live de manhã. Tá? Aí agora, em vez das 8 horas, a gente passou para as 7, que fica melhor para mim, porque às 7h30 já está chegando gente, o funcionário, né? Então a gente começou das 7 às 8. Eu já me corto, senão o outro me cortava muito amanhã, porque eu 6 horas já estou na rua, no campo, e aí tem que vir de volta e às vezes trocar uma roupa, porque o cara já está naquele estado, né? Então agora a gente está fazendo mais cedo. Então terça e quinta tem a nossa live. Termina a live, eu vou fazer outra atividade. A gente fica dividido o tempo com isso, né? Ô, João, o que vocês conversam nesse chimarrão aí de manhã? Bah, tudo que é tipo de assunto, né? Como esse que a gente falou hoje do Padrões. Às vezes a gente chama um ex-aluno que foi para o campo, como é que está a vida dele, conta, né? Ele conta a história dele. Agora, o último foi isso, um casal contou, né? Que decidiu ir para o campo, já estão fazendo bocacha, embalando, botando rótulo, né? Estão fazendo uma série de coisas. Aí, às vezes, chama uma outra pessoa que vem mais ou menos com um assunto relevante. Às vezes são coisas que eu e a Tati pensamos em contar, e a gente relata um tema, entre vários temas, um pouco de saúde, às vezes, temas de agricultura orgânica, várias coisas, e vamos sempre ter algum assunto, né? Legal. Você tocou no tema saúde, aí a Joelma está perguntando que ontem eu lancei um vídeo que fala sobre a própolis verde. E eu não sei se você sabe o que é a própolis verde, né? Mas seria aquela própolis onde parece que é vinda do alecrim do campo, e não teria agrotóxico e tal, porque em localidades que não tem plantio, né? São Sim. capoeiras, né? E a minha mãe começou a tomar isso porque ela tinha uma certa insuficiência renal. Olha. E se deu bem com isso, reverteu a insuficiência, né? Medido Sim, tudo sim. lá com e tal, né? Mas isso ela começou a fazer porque foi feito pesquisa, né, na USP, assim, e aí a pessoa está perguntando, Chico, qual a dose de própolis verde que a sua mãe toma para o problema renal? Eu não sei, Joelma, mas já se vende no mercado própolis verde e provavelmente tem as indicações ali. E, assim, não sei se médico vai indicar isso aí. Você vai ter que meio ir testando, né? O própolis não tem grandes contraindicações, você pode começar com 1, 2, 3 gotinhas, né? E vai tentando, mas provavelmente na embalagem vai ter alguma indicação. Eu vou tentar perguntar para minha mãe e ela vai dizer para você. Eu vou colocar e depois eu coloco na comunidade do canal para dizer a dosagem. Vocês têm abelha, João? Não, não. Eu já Não trabalhei com cabe aí, abelha há né? muito tempo atrás, né, com apis há muito É. tempo atrás, e agora, por último, na Amazônia, a gente desenvolveu um trabalho com abelha sem ferrão para o pessoal da comunidade lá, né? Uma Uhum. quantidade bem grande até, né, de abelhas, né? Pois é, mas aí a propriedade de vocês acho que não cabe abelha, porque é pequena, né? Não, mas cabe, são 8 hectares que eu tenho aqui. Ah, é? Não, mas sem ferrão tudo bem, mas abelhas, é que quando eu penso abelha, eu penso apis mellíferas. Sim, mas eu já criei apis. É?
Mas ela não tem perigo de picar os animais quando tem algum trabalho por perto? Não pode estar circulando muito perto com atividade assim, mas eu tinha abelha por causa das áreas de semente, das lavouras de semente, para ampliar a polinização, né? Nunca tive problema de ataque de animal nem nada, lavrando terra e fazendo tudo. Só isso, então, elas ficavam mais afastadas, perto do bosque de eucalipto, ficavam quieta lá, né? Entende? Certo. E no dia que você mexia nas abelhas, você não fazia nenhuma atividade ali perto, né? Porque elas ficam meio alvoroçadas, né? Isso. Legal. Ó, o Josué Tardioli está perguntando se essa live aqui que a gente está fazendo vai ficar no ar depois. Sim, ela fica no canal, você pode consultar a qualquer momento, tá? Sem problema. Bom, João, será que a gente já passou todas as informações? Você quer falar mais alguma coisa ou a gente já pode ir pensando... Não, é isso. Só fazer essa chamada, né? Se o povo está querendo fazer essa mudança daí para o campo, ou fazer uma mudança no campo, né? Mudar a atividade, fazer uma outra coisa, né? Hoje tem tanta coisa para fazer no campo, como turismo rural e etc. A gente dá várias sugestões, né? Nós estamos com esse curso em aberto, termina as inscrições sexta-feira, e hoje está com R$200 de desconto. A pessoa pode fazer no cartão, pode pagar em boleto, pode fazer como puder, né? Vale a pena, são 5 semanas, não, é bastante informação, e tem uma vez por semana, tem as respostas ao vivo, né? Onde a gente comenta várias perguntas dos alunos por 1h30, mais ou menos, né? E depois também a pessoa pode entrar em contato pela própria plataforma do Hotmart, onde a gente responde as perguntas pessoais, né, por e-mail, né? Então, a ideia é que todo mundo saia, sem dúvida, consiga resolver os seus processos, os seus projetos, né? E aí você cria uma comunidade no Facebook, no Instagram, onde o pessoal compartilha as questões e foto do que está fazendo, do que está deixando de fazer, e aí vai criando uma egrégora, cria um grupo, né, que está fazendo as mesmas coisas, com as mesmas intenções, o que a gente acha que é bem positivo, né? Era isso, João, antes de encerrar... Sim. Eu queria dar uma informação, que alguém falou uma coisa importante aqui. Eu disse que a própolis não tinha grande contraindicação, eu nunca tinha ouvido falar, e disse que a mãe dele foi usar própolis e ficou com a glote fechada. É bom fazer teste antes. Então, isso é novidade para mim, é interessante, né? Talvez seja pouquíssimo, raríssimos casos, mas um caso, se for na sua família, ele é grave, né? Eu aconselho a diluir no copo sempre, né? Eu diluo, eu nunca tomo pura, né? Eu sempre diluo com água. Até porque o álcool, ele vai machucar. Você ia falar alguma coisa? Dosagens, tudo, né? Você ia falar alguma coisa ou a gente pode encerrar? Não, eu digo as dosagens, tudo, porque tudo é bom, dependendo do quanto, né? Até xarope é bom, mas o cara vai lá tomar 10 colheres, para tomar uma, né? Isso aí. Ô, João, então eu quero agradecer você e dizer que estou sempre à disposição. O João me propôs fazer essa live, não sei se foi ontem ou hoje, e quando eu falei que ia dar, não ia dar, ele falou, então deixa para a semana que vem. Eu falei assim, não, então vamos fazer hoje à noite, porque eu acho tão importante esse compartilhamento de informações, né? E agora, essa live sempre é material interessante, e eu faço questão de divulgar os cursos de vocês sempre, tá bom, João? E é um prazer fazer, e que as pessoas saibam que eu não ganho nada com isso assim, eu não recebo de vocês, você não está pagando, vocês não estão me pagando. Eu faço porque eu sei que é importante. O meu pagamento é o prazer de poder passar isso para as pessoas, tá bom? Kiko, eu te agradeço imensamente. Tem sido sempre muito rico fazer contato contigo. Obrigado de a gente poder participar no teu canal, e a todas as pessoas que participaram. Espero que tenha sido de valia para todo mundo, né? E aí, qualquer coisa que precisarem também, a gente está à disposição. E, mais uma vez, muito obrigado. Sempre é bom poder falar desses temas todos, né? Então, a vida é melhor no campo, é o que a gente acredita, né? A gente acredita, é isso aí. Ô, João, eu quero dizer para vocês que esse vai ser o último vídeo antes da gente virar 1 milhão de inscritos. A gente deve chegar no 1 milhão essa noite agora. Sim, eu acho que é um momento marcante, né, para a gente. E agradecer a todos. Parabéns. A todos que estiveram presentes na live e a todos os inscritos do canal que contribuíram para essa comunidade, para essa colmeia que agora está chegando no 1 milhão de abelhas.
Ah, que bom. Parabéns, parabéns. Falou, João. Um abraço para a Tati aí. Tá bem, tá, vou mandar um beijão para ela. Muito Boa sorte. obrigado e até breve. Até breve. Até o encontro presencial em algum momento das nossas Em vidas, breve, nessa em breve, em breve. próxima. Isso.